Olá, te ajudo a construir um caminho de sucesso para a sua empresa. As empresas precisam de cautela e precauções nas suas operações nos dias de hoje. Bom, o tema de hoje que eu vou abordar é sobre um artigo que eu escrevi na quinta-feira, onde eu apresento 5 desafios para as empresas nos dias de hoje. Esses 5 desafios eu vou abordar agora o segundo item, que é a constituição de um fundo de reserva. Esse fundo de reserva é para as empresas terem uma precaução nas suas operações. Constituir um fundo, a ideia é uma espécie de um seguro, onde ele faz a constituição de um fundo por conta própria e pode pegar esse recurso, em vez de usar na empresa, e aplicar no mercado financeiro, tendo retorno, inclusive, de rendimentos desse fundo no mercado financeiro. Então, ele não se torna um custo, ele se torna... esse fundo ele vai dar retorno para a empresa em termos de rendimentos. Então, não vai ser um valor desperdiçado. Por que eu acho que as empresas precisam desse fundo? Bom, hoje o mercado é extremamente competitivo. E as empresas competitivas estão organizadas. Essa organização, elas têm informações internas. Elas fazem planejamento de médio e longo prazo, elas tomam em função do planejamento, elas conseguem tomar as decisões com agilidade e se tornam eficientes dentro do mercado. O mercado muito competitivo faz com que as empresas sejam ágeis na tomada de decisões. E essas tomadas de decisões vão interferir na operação da empresa, tanto no médio como no longo prazo. A empresa tem que estar preparada, tem que olhar para o seu mercado interno, o que o concorrente está fazendo, e estar preparada para os desafios que vão aparecer. Por exemplo, na pandemia as empresas pararam, agora nós tivemos desastres com as empresas. Muitas empresas perderam capital, perderam equipamentos e precisam se reestruturar. Muitas empresas, inclusive, têm que começar do zero, porque perderam tudo. Inclusive, eu já vi comentários e conversando com alguns empresários no sentido de que as empresas têm que mudar de local, inclusive. Então, aí vem a ideia da questão da constituição de um fundo. Essa constituição de fundo tem esse papel da empresa ter uma espécie de um seguro. Esse seguro, se aplicando no mercado financeiro, né, ela pode ter um rendimento, então não se torna um custo para a empresa. Claro que essa constituição não é de uma hora para outra, a empresa tem que fazer um planejamento, uma organização, para que num período específico ela faça essa constituição desse fundo. Para quanto tempo eu preciso de recursos para um fundo? É bom pensar, e aí depende muito da realidade e da especificidade da operação da empresa, o período que ela vai precisar de recursos para que esse fundo seja dimensionado. Então, eu posso ter um fundo para 6 meses, 8 meses, ou até um ano. E esse dinheiro, a empresa pode ir constituindo num período inicial até fazer essa reserva. E aí pegar esse dinheiro e aplicar no mercado financeiro como uma reserva para atender as empresas nesse período de dificuldade que estão passando. Eu coloquei mais 4 desafios lá, mais esses 4 outros desafios que eu coloquei nesse artigo tem muita relação em função desde a época da pandemia e que nesse período do desastre aqui no estado do Rio Grande do Sul ficou muito claro para mim, pelo menos, e para as empresas que eu atendi e atendo nesse momento, a necessidade da construção desse fundo. Alguns parâmetros no mercado mudaram. Então, esse é um fator importante. Hoje, o mercado financeiro, existem as bolsas, o próprio sistema bancário, eles têm bons rendimentos para fazer essa aplicação. Então, não são recursos perdidos. O contrário que é mais difícil. Os financiamentos, hoje o juro brasileiro é muito caro, é diferente do custo no mercado internacional. E aqui a gente tem mais variáveis que afetam o mercado financeiro. Certo? Então, a gente tem cotação de moeda, a gente tem
o custo operacional dos bancos aqui é muito alto, então a taxa de juro brasileira, a Selic, é alta, e isso acaba interferindo exatamente, muitas vezes, dificultando a busca de recursos, porque se torna o custo financeiro da operação cara. Então, essa é uma ideia que eu queria discutir com vocês, e eu achei interessante colocar no meu artigo que eu fiz a semana passada. Eu vou deixar esses 2 artigos aqui, os links dos 2 artigos, sobre esses 5 desafios que eu apontei, e sobre um artigo que eu coloquei há uns 40 dias atrás, sobre um exemplo prático do que a condição do custo financeiro em função do rendimento financeiro de um fundo. Eu espero que tenha correspondido e tenha ajudado a você, empresário e empreendedor. Eu desejo uma boa semana e quinta-feira estou de volta.